Essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite. Bom, então vamos dar início a nossas reuniões quintas científicas mensais, sempre na primeira do mês. Então, hoje com o Caliche aqui. Mas primeiro eu vou passar algumas notícias, algumas divulgações. Essa semana, amanhã, dia 6, 11h30, nós temos uma reunião do Comitê de Psicanálise de Família e Casal da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Na terça-feira, 19h30, nós temos o Café Literário da Psicanalítica O Ninho, discussão do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro. Então, terça, às 19h30, online. Temos no dia 13 e 14 de junho, inscrições abertas, o 27º Simpósio da Infância e Adolescência da SPPA, a virtualidade na infância e adolescência, nos dias 13 e 14 de junho de 2025, toda atividade online, pela plataforma Zoom, e o convidado é o Dr. Sérgio Tisserron. Então, 13 e 14. Próxima semana, teremos essa atividade. E hoje, então, novas reflexões sobre o processo civilizatório, a partir de uma expansão do conceito de sublimação em Jean Laplanche. Apresentador, então, José Carlos Caliche, que é membro efetivo e didata da nossa sociedade aqui. Então, vou passar a palavra para o Caliche, que eu combinei com o Caliche o seguinte: ele vai fazer uma leitura do trabalho dele, vai usar mais ou menos uns 40 minutos, e depois, então, nós teremos uns 45 minutos, 45 minutos, para discussão, ok? Então, Caliche, passo para ti a palavra. Boa noite a todos. Pela amostragem que eu fiz no nosso café, muitos não leram o trabalho, né? A maioria. Então, em vez de 40, vai levar 45 minutos, se ninguém... porque eu ia pular pelo menos uma página e meia, não vai dar para pular. Hã? Tu prefere, eu posso não ler, Lesé. Não. Né? Melhor. Mas tu pode começar e eu vou pedir por isso. Tá. Vai passar no... Ah, tá, tu fala. Obrigada. Tem uma pequena frase do Miyakoto que começa o trabalho, que é o seguinte: é preciso desinventar o homem para que nasça o humano, né? Que já é uma frase de impacto e boa, como muitas coisas que o Miyakoto escreve. A inquietude responsável por esse ensaio está ligada a questionamentos despertados a partir de minhas leituras iniciais do texto de Freud sobre o mal-estar da civilização, de 1930, feitas ainda no princípio da minha formação psicanalítica. Nesse texto fundador, Freud tem como princípio organizador a tensão entre o mundo interior do homem e a organização social que o circunda e envolve. Reforça suas ideias iniciais reforça suas ideias iniciadas em 1908
em moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, quando afirmou que para existir uma adaptação do homem à cultura, era necessário existir limitação e inibição da vida pulsional, levando ao que define posteriormente como constante mal-estar do indivíduo no processo de aculturação. A ênfase estava no processo de recalque, no papel do supereu como força moral que orientava a adaptação e o pertencimento derivados das relações com o ego ideal, com o ideal do ego, e com o trajeto de identificações na formação da subjetividade. Em diversos textos, desde Totem e Tabu, 1913, 1927 e 30, e principalmente em Psicologia das Massas e Análise do Ego, de 1921, Freud desenvolve conexões entre a atividade pulsional, o laço social, a cultura, o trabalho da cultura e a atividade civilizatória. Introduz conceitos essenciais, como o papel do líder, o supereu cultural, o papel da religião na construção do laço social, dentre inúmeros outros. Entretanto, o vetor organizador constante é o refreamento pulsional, ao passo que o elemento estruturante é o recalque, e com estes, todo o mal-estar intrínseco ao ser civilizado, genialmente descrito por Freud. Essas ideias colocam no centro do investimento humano a lógica da autopreservação e um modelo intrapsíquico, cujo complemento libidinal seria o narcisismo, colocado por Freud na sequência como um elo entre as pulsões do ego, de autoconservação, e as pulsões sexuais, por seu investimento ligado ao prazer. Meu questionamento era se não existiria uma outra força em relação dinâmica com essas, capaz de favorecer que a chamada vida civilizada, ou o processo civilizador, fosse um resultado também da relação com o objeto, de vínculos solidários, de preocupação com o outro, de um coletivo além da necessidade ou da divisão de trabalho grupal. Constituiria, assim, uma tendência civilizatória ou mesmo uma pulsão civilizatória. Essas ideias tinham eco, sem qualquer embasamento metapsicológico na época, em reflexões e leituras feitas sobre o desenvolvimento em espiral ascendente de aspectos solidários coletivos da história da humanidade, sempre interpolados por forças anticivilizatórias. Mencionei no meu trabalho para membro efetivo de nossa sociedade de 2019 que, além de avanços tecnológicos frutos de um desenvolvimento cognitivo coletivo, era perceptível um aumento da tendência à consideração com o outro, com o diferente e com a integração. Aí eu cito um trecho longo do trabalho. Os avanços da ciência que se seguiram, a supertecnologia do século XX e a hipertecnologia do século XXI, influenciaram sobremaneira no presente mito dominante. O efeito da criação da pílula anticoncepcional e de outros métodos de facílimo acesso, com sua transformadora propriedade de liberação sexual, da descoberta dos antibióticos e de tratamentos para a maior parte das enfermidades físicas, a facilidade de comunicação e deslocamento, a engenharia genética, a criação de um sem número de fontes de aproveitamento da energia e da água, a enorme capacidade dos meios de produção, com abundância na produção de alimentos, ainda que com má distribuição e inacreditável desperdício, de proteção às intempéries e de desconfortos, residências mais seguras, mais iluminadas e mais protegidas do calor e do frio, a ilusão de que os estados e suas armas de capacidades inimagináveis estariam todos voltados ao controle da agressão, para citar alguns elementos, foram auxiliando a criar progressivamente uma ideia de poder ilimitado, vindo acompanhado de um novo mito, a criação de uma sociedade mais justa, mais livre e segura, num aparente avanço dos ideais da Revolução Francesa. A ideologia marxista, a criação da ONU, da Unesco, da Organização Mundial de Saúde, os movimentos de valorização do feminino,
o Estatuto do Direito das Crianças, a preocupação ambiental, os programas de sustentabilidade, as ONGs, os inúmeros movimentos sociais e de solidariedade são em diferentes níveis marcas e agentes propulsores dessa nova mentalidade que deveria espelhar uma ética cada vez mais respeitosa à diferença, ao novo e ao coletivo. Na sequência, eu menciono o movimento contra a corrente anticivilizatória. Porém, os tempos são particularmente difíceis, e de 2019 para cá só ficaram mais difíceis. E produziram um fenômeno contra a corrente. A hipertecnologia auxiliou a alterar o equilíbrio entre prazer e realidade, favorecendo drasticamente a ilusão e a adição ao prazer ilimitado e à onipotência. A ideia de que dominamos completamente a natureza, podendo modificar tudo, desde a genética até supostamente nossos sofrimentos psíquicos e físicos, de qualquer ordem, começa a predominar e entrar em conflito com o mito do progresso solidário e sustentável. O fácil, rápido, barato e o prazeroso passam a ocupar a mentalidade dominante, associando-se à evolução do conhecimento que acompanha a hipertecnologia, que permite o afastamento de uma convicção positivista do mundo. Os atuais meios de comunicação social têm o predicado de reunir grupos que, em outras circunstâncias, jamais teriam a oportunidade de o fazer. Suicidas, pedófilos, redes terroristas internacionais, automutiladores, criminosos em geral, todos os grupos interessados em poder e muitíssimos outros passaram a proclamar, difundir e impor suas verdades e contrapor as verdades que estruturaram o mundo até então. A onda de verdades de ocasião, sem fundamentos reconhecíveis, imposta pela força do convencimento ou pelo favorecimento da ilusão do prazer ilimitado, cria o mundo da pós-verdade. Isso tudo eu escrevi em 2019, de lá para cá só piorou. Né? Minha intenção nesse ensaio atual é ampliar a reflexão sobre a possível existência de uma tendência civilizatória no ser humano, a qual provisoriamente vou nomear como componente civilizatório da pulsão sexual de vida, acompanhando Laplanche em relação à nominação pulsão sexual de vida. Vou procurar centralmente expandir o conceito de sublimação de Jean Laplanche e conjecturar sobre a natureza da atividade tradutiva, segundo Laplanche, discussão já introduzida nesse trabalho citado de 2019. Nessa introdução, torna-se necessário ainda uma advertência epistemológica. Vários dos conceitos aqui apresentados, como solidariedade, cuidado, processo civilizador e tantos outros, não são originados na psicanálise. O esforço é enfatizar os aspectos ligados a essa leitura laplanchiana, sabendo da malha complexa que existe entre o interno e o externo, entre o individual e o social, sem buscar explorar, por limitação de espaço e foco, a relação entre essas configurações em permanente movimento dinâmico, oscilação significativa polissemia. Tá? Além do que, eu teria que discutir cada um desses conceitos e psicanalizá-los, o que era impossível nesse espaço. Então, o modelo de Jean Laplanche de formação de significados e do psiquismo. Laplanche, essa era uma parte que eu pretendia não ler, mas vou ler. Laplanche, a partir de 1987, por meio de sua teoria da sedução generalizada, desenvolve o próprio modelo de criação do psiquismo, alterando alicerces essenciais do modelo freudiano. Todas as suas publicações a partir de então são expansões e detalhamentos dos fundamentos dessa teoria, ampliando progressivamente a complexidade. Em meu trabalho de 2019, já mencionado, apresento uma esmiuçada reflexão sobre o modelo tradutivo, cuja síntese de ideias está publicada em 2017. Apresento a seguir uma síntese pessoal e bastante breve do modelo tradutivo para fundamentar a reflexão posterior. Laplanche parte da ideia de uma situação antropológica fundamental.
invariante para o desenvolvimento de uma criança, na qual está a criança, o pequeno ser humano, como chama Laplanche, ainda sem linguagem, sem elementos sexuais e em um estado de dependência absoluta em relação assimétrica com adultos detentores de linguagem e de uma história sexual, os quais constituíram seus psiquismos através de recalcamentos, sublimações, cisões, proclusões, sendo essa a situação antropológica fundamental mantida predominantemente fora de suas consciências, de forma mais marcada no pré-consciente e consciente. Fazem parte da situação antropológica fundamental também os mitos culturais em que estão envolvidos os adultos, bem como a atividade de tradução. Os pequenos seres humanos têm montagens instintuais que envolvem emoções básicas e forças de busca de cuidado e interação com outros humanos, desenvolvendo funções como, por exemplo, as chamadas funções do ego, que lhes permite trocas com outros humanos. A troca com outros seres que não humanos não vai ser abordada nesse momento, ainda que esteja estudada extensivamente no século XXI, nesse cantinho do século. Nessa influência mútua e assimétrica, são permutadas mensagens fundamentalmente de autopreservação, apego, que não necessitam qualquer significado. Seguem, assim, a lógica dos códigos inatos do vínculo de apego. Apoiada nessas mensagens de apego, o contato com o pequeno ser desperta fantasias sexuais inconscientes no adulto, que são transmitidas via pré-consciente e consciente ao pequeno. Por serem mensagens comprometidas pela fantasia do adulto, não possuem códigos naturais de integração ao mundo do pequeno ser, sendo, portanto, enigmáticas para ambos. São recebidas em seu corpo e se tornam excitatórias. O pequeno ser lança a mão de um recurso tradutor da mensagem sexual enigmática, ou seja, um recurso capaz de permitir a criação de uma significação daquilo que provoca um desequilíbrio excitatório, buscando integrá-lo ao seu modelo, ao seu mundo individual. Uma vez ativado o recurso tradutivo com a criação de significados individuais, este passa a ser o processo de integração daquilo que é excitatório e, na sequência, de toda a realidade do outro, toda a alteridade, e de todos os movimentos internos do pequeno ser que ainda não possuem significados. Nas palavras de Laplanche, o pequeno passa a ser autotradutivo e autoteorizante. Primeiro traduz as mensagens do outro e, a partir de então, é autotradutivo, traduz os próprios movimentos mentais e psíquicos. A dinâmica é completada pelo movimento de tradução, destradução, retradução, em coerência com as forças de ligação e com as de não ligação, desligamento. O principal motor dessa oscilação é o conteúdo sexual da mensagem. Aquelas com conteúdos sexuais acima da capacidade de tradução terão uma falha radical do processo tradutivo e serão mantidas no inconsciente encravado, nome dado por Laplanche ao reservatório de mensagens à espera de tradução, em que não existem outras possibilidades de articulação senão metonímica e que pressionam por sua saída ao consciente. Uma vez que não há código natural de tradução, toda atividade tradutiva será parcial e sempre existirá um resíduo sexual exigindo uma nova ação específica. Essa nova ação será a do recalque. Dito de outra forma, o resíduo sexual não traduzido, uma vez que já não é sensível à tradução, será retirado pelo recalque do pré-consciente e recalcado em um novo espaço, o do inconsciente recalcado, no qual será estímulo continuado à ativação da tradução, mantendo a criação de significados como um mecanismo permanente e vivo no interior do indivíduo. Laplanche dá o nome de objeto fonte da pulsão a esses resíduos sexuais não traduzidos da mensagem enigmática, dizendo que a pulsão é o resultado, portanto, da sexualidade do outro adulto no interior do pequeno ser, sendo permanente no desenvolvimento adequado.
Dessa forma, todos os espaços psíquicos serão criados a partir da atividade de tradução. Para um melhor detalhamento disso, sugiro que se leia o trabalho que eu fiz sobre tradução, que eu já mencionei 2 vezes. A partir dessa muito breve e incompleta síntese pessoal do modelo tradutivo de Laplanche, uma pergunta se impõe relacionada a uma expansão do modelo ao processo civilizatório. Se a falha na tradução deixa resíduos sexuais parcialmente não traduzidos, dando origem ao objeto fonte da pulsão, qual o destino do sucesso parcial da tradução? Que é algo que não tem um destaque na obra do Laplanche, ainda que toda a obra seja sobre isso, mas não há um destaque. Então, o próximo item é o sucesso parcial da tradução. A pergunta pelo destino de uma tradução bem-sucedida convoca uma questão fundamental acerca do próprio estatuto da atividade tradutiva, o que ela é e, sobretudo, o que ela não é. Inicialmente, é crucial sublinhar que a tradução não é a pulsão. O objeto-fonte da pulsão, e por conseguinte a pulsão em si mesma, constitui-se, como já abordado, a partir do resíduo sexual não traduzido da mensagem enigmática. A tradução, por sua vez, não obedece a uma teleologia, não possui finalidades últimas que orientem sua existência, como, por exemplo, a produção de símbolos, a formação da sexualidade infantil ou a emergência de um sujeito psíquico. Tais efeitos não configuram metas, mas resultam de um processo contínuo de criação de significações motivado por uma necessidade de estabilização homeostática e expandido no campo relacional adulto-criança, no qual se entrelaçam mensagem e tradução. A fantasia criada pela sexualidade infantil, tal como concebida na teoria da sedução generalizada, é a expressão dessa busca por significação, em um itinerário de possibilidades infinitas, embora sempre circunscritas ao conteúdo da mensagem enigmática, os quais são nutridas, positiva ou negativamente, pelo universo mito simbólico transmitido pelos adultos. Neste campo, a posição do pequeno ser em constituição se opacifica e se desvela no jogo prazer-desprazer, no jogo prazeroso-desprazeroso, com essas formações fantasmáticas, forjando assim o núcleo da então chamada sexualidade infantil. Portanto, não biológica e não endógena ao indivíduo, ao contrário do que sugeria Freud, e inaugural do sujeito psíquico. A tradução, por sua própria natureza parcial, engendra uma insistência tradutiva, cuja dinâmica se manifesta na contínua complexificação das significações produzidas. A cada novo movimento de tradução, o sistema psíquico incorpora novas propriedades que se somam às anteriores sem, no entanto, anulá-las, em um processo acumulativo que amplia a tessitura de significação. Quando certos significados ou constelações de significados se estabilizam, sob o efeito conjugado de deslocamentos e condensações, ocorre a formação do símbolo, estrutura que abriga, condensa e reorganiza os conteúdos ligados à mensagem originária do outro, bem como os afetos despertados e dirigidos a esse outro. Essa força de ligação operada pela tradução é o que tece a malha simbólica da existência humana, instaurando um campo narrativo interno que dá forma ao vir a ser do sujeito. A história do sujeito psíquico, portanto, não decorre de uma cronologia factual ou de uma construção cognitiva linear, mas da historiação operada pela tradução. Um trabalho incessante de elaboração capaz de traduzir, reorganizar e reescrever o sexual enigmático que persiste como um estrangeiro ao eu. Laplanche descreve a tradução da mensagem como uma operação que, desde sua origem, já implica atividade de ligação. Em suas palavras, a tradução já é ligação. Uma ligação nova, ainda que construída a partir de elementos pré-existentes,
Ela não visa apaziguamento, prazer ou adaptação. Visa um objeto que ainda não está lá, uma simbolização que ainda não ocorreu. Ao longo das décadas, em diversos textos, Laplanche aprofunda e expande esse conceito de tradução, conduzindo ao centro de sua metapsicologia. Nesse processo, ele reformula radicalmente o conceito freudiano de sublimação, inserindo no campo da atividade tradutiva. A sublimação, nessa nova concepção, não é um destino nobre da pulsão, mas um dos modos originários de resposta ao enigma sexual do outro, partindo, portanto, da atividade de tradução. Seu estudo sistemático sobre o tema teve início ainda nos anos 80, culminando na publicação do volume da coleção Problemáticas, inteiramente dedicado à sublimação. O exame detalhado da concepção defendida por Freud e o mapeamento preciso das inflexões propostas por Laplanche excedem o escopo desse ensaio. Uma excelente revisão comparativa desses dois modelos pode ser consultada no trabalho apresentado pela Ana Cristina Pandolfo em sua postulação a membro efetivo da nossa sociedade em 2021. Apresento a seguir uma síntese das diferenças fundamentais entre Freud e Laplanche. Em Freud, a sublimação é concebida como o desvio da energia pulsional sexual, inibição da meta pulsional, em direção a fins não sexuais e socialmente valorizados, como a produção artística, científica ou religiosa. Tal energia é deslocada de seu objeto original e investida em objetos substitutivos, tornando-se compatível com as exigências da vida civilizada. O eu exerce função organizadora nesse processo, canalizando a libido em favor de ideais culturais e evitando assim tanto a satisfação sexual direta quanto o recalque. A sublimação freudiana inscreve-se, portanto, no registro da maturação psíquica e da reorganização pós-edípica do desejo. Em Laplanche, por outro lado, a sublimação adquire uma significação estrutural e constitutiva do aparelho psíquico. Laplanche propõe o conceito de sublimação primária, um desvio inaugural da pulsão sexual criada a partir do recalcamento do excesso sexual em direção à expansão da atividade tradutiva, anterior à constituição do eu e ao investimento objetal cultural. Não se trata aqui de elevar a pulsão a um ideal, mas de dar forma, por meio da significação, ao excesso intrusivo do outro. Ao centralizar na expansão e não da descarga, a sublimação não busca diretamente o prazer. Essa diferença torna-se ainda mais decisiva ao se considerar o papel da sexualidade. Em Freud, a sublimação envolve a transformação por inibição da meta ou dessexualização da pulsão. Em Laplanche, ao contrário, a pulsão mantém seu caráter sexual e de busca de ligação enigmático e irredutível. A sublimação não transforma a pulsão, mas a desloca, e nesse deslocamento produz novas formas de ligação. Ademais, enquanto Freud concebe a sublimação como via alternativa ao recalque, Laplanche escreve a sublimação no mesmo movimento originário que funda o inconsciente. Recalque originário e sublimação primária são processos paralelos e coextensivos da constituição do sujeito. Em relação ao objeto, Freud associa a sublimação à renúncia ao objeto sexual, substituído por criações ou ideais socialmente valorizados. Laplanche, porém, insiste que não se trata de objeto, mas de uma atividade voltada à dimensão enigmática do outro, a qual não visa representar ou simbolizar esse enigma em sua totalidade, mas buscar integrá-lo ao mundo do pequeno ser, utilizando como fonte permanente o trabalho psíquico. Em síntese, enquanto para Freud a sublimação é um mecanismo de elevação cultural frente à repressão da sexualidade, em Laplanche ela se configura como função antropogenética, aquilo que permite ao humano constituir-se como sujeito por meio da ligação psíquica ao que nele é estranho, sexual e inassimilável.
A ênfase na alteridade. Na sessão anterior, procurei deixar claro que o recurso de Laplanche a seu novo conceito de sublimação tem como ponto central o trabalho via deslocamento com a estrangeiridade do outro como emissor da mensagem enigmática. Mas, além disso, também trata da estrangeiridade desse outro sexual inassimilável dentro de cada um de nós. A tentativa de integrar este outro nos leva ao desenvolvimento de um aparelho psíquico em permanente expansão, criando um mundo de fantasias e conjecturas imaginativas, a sexualidade infantil, que se torna um método de ampliação da curiosidade ao permitir um alargamento do contato com nossa realidade interior e exterior. A sublimação, na concepção de Laplanche, pode ser chamada, então, de matriz primária da criatividade. Não uma criatividade vetorizada a qualquer valor estético, cultural, moral ou de outra ordem, mas chamemos aqui da semente de criatividade dentro de todos nós, que por nossas identificações, limitações ou escolhas com diversos graus de consciência, entre um grande número de outros fatores, pode ser endereçada a diferentes áreas da vida humana. A partir da sublimação primária, como atividade de tradução voltada à dimensão sexual do outro, abre-se o campo mais vasto da inscrição do sujeito na cultura. Essa inscrição decorre de uma tradução, integração às cadeias de significação individuais daquilo que é construído como socialização adaptativa e de processo de normatização externa. Trata-se do movimento interno de significação e simbolização do enigma originário, que, ao buscar formas de ligação com o irredutível, produz cultura como extensão do trabalho de tradução. A cultura, assim compreendida, não é apenas um destino externo imposto ao sujeito, mas um campo de exteriorização simbólica da sexualidade inconsciente que permanece em atividade dentro dele. Dito de outra forma, com a atividade psíquica criamos significados individuais ao que os pactos sociais nos apresentam, consonantes com nossa história de busca de formas de vir a ser do sujeito. A palavra mãe, por exemplo, é recebida pela criança como nomeação social, mas encontra o significado individual da mãe na história de tradução do sujeito. Assim como essa expressão, o mesmo ocorre com todas as outras que produzirem tal encontro. As expressões, linguagens, formas, ritos e símbolos relacionados a pactos sociais que não produzirem esse encontro permanecerão no conjunto de elementos cognitivos, submetendo-se à lógica indutivo-dedutiva. Estarão próximas ao adesivo de Meltzer ou ao falso self de Winnicott. Essa mudança de regime do mundo cognitivo ao psíquico, da autopreservação à sexualidade ou do excesso traumático à elaboração, provavelmente seja o que Laplanche refere em: assim, o problema do traumatismo não é posto em termos de repercussão de um abalo físico sobre o espírito, mas como passagem de uma energia para outra, como produção a cujo respeito deixo em aberto a questão de saber se é uma reprodução ou uma neoprodução de uma energia que funciona segundo um novo regime, a energia sexual. Na medida que essa sexualidade enigmática não se deixa aprender em sua totalidade e incide sob a forma de resto, o sujeito continuamente se vê convocado a elaborar, a criar, a deslocar, e é nesse movimento que o encontro entre a linguagem, as formas, os rituais e os sistemas simbólicos compartilhados criam, segundo essa leitura de Laplanche, essa leitura atual de Laplanche, os mitos ou pseudo-inconsciente do mito simbólico que incidem sobre a estrutura cultural. A estrutura da cultura é implicada, assim, pelo encontro dos produtos dos fracassos, recalque, e das persistências de tradução, sublimação, como resposta a algo que insiste, escapa, mas não cessa de exigir elaboração com os pactos sociais. O mesmo movimento abre espaço para a emergência do cuidado com o outro, mas não mais como função biológica ou pacto social, mas como consequência da atividade psíquica que, ao reconhecer em si
o traço do outro enigmático passa a situar o outro real como lugar possível de enigma e de interpelação. O cuidado aqui não é um imperativo moral, mas efeito de uma ética originária da tradução. Traduzir o outro em si abre campo para reconhecer e sustentar o enigma do outro fora de si, uma posição de humildade, caracterizada pela consciência das próprias limitações. O gesto de cuidado é, assim, um prolongamento da atividade tradutiva, que, ao não renunciar ao que excede, resiste à expulsão do estrangeiro, tanto no plano interno quanto no relacional. Por que desejamos permanecer ligados, além do apego ou da autoconservação? O laço tecido pela significação. A meu juízo, essa é uma das perguntas mais intrigantes quando olhamos pela perspectiva da metapsicologia laplanchiana. Porque mesmo sabendo que o outro pode ser enigmático, sexualizante e até potencialmente traumático, ainda assim sentimos a necessidade de manter um vínculo. Referido laço tem características de apego, mas é igualmente moldado por significados que construímos. Por que desejamos estar ligados a esse outro que nos forma, mas que também vai além de nós, para além dos vínculos de apego e de retorno ao objeto primário? Na literatura psicanalítica, a palavra amor frequentemente engloba esses dois aspectos de modo indiferenciado, às vezes focando mais no apego, mas em muitas ocasiões sem uma base metapsicológica clara. Ao longo de sua obra, Laplanche oferece pistas significativas, as quais podemos explorar brevemente em 3 níveis interligados: econômico, estrutural e ético-tradutivo. A Maria me disse que eu tenho 15 minutos. Agora já 10. Então, eu vou ter que pular essa parte. Porque ela é densa e não vai adiantar ler correndo. Vamos à próxima parte. Da tradução à solidariedade. O cuidado com a elaboração do enigma. Se a atividade tradutiva funda a subjetivação, ela também funda, por deslocamento e expansão, as formas possíveis de estar com o outro. É neste ponto que se pode pensar a solidariedade, não como um valor moral ou pacto racional, mas como efeito ético de um laço tecido pela significação, uma forma de cuidado com algo que no outro escapa e ainda assim nos convoca. Nessa perspectiva, a solidariedade não deriva da empatia nem da identificação, mas de um reconhecimento implícito. O outro carrega, assim como eu, um enigma não traduzido, uma limitação. É nesse reconhecimento, não redutível à consciência, que pode emergir o gesto solidário, como resposta a algo que no outro permanece irredutivelmente outro. Não se trata de oferecer completude, mas de sustentar a diferença sem expulsá-la. Assim, a solidariedade seria uma forma sublimatória de ligação ou um prolongamento do esforço de tradução em direção ao campo social, ao manter vivo o enigma do outro, sem encerrá-lo em categorias normativas, identitárias ou utilitárias. Ela escreve o cuidado no plano da alteridade constitutiva. Um cuidado que não protege da estranheza, mas passa a reconhecê-la como matriz do humano. O processo civilizatório como tradução compartilhada do enigma. Se ampliamos essa operação ao campo coletivo, podemos pensar o processo civilizatório, em termos dessa leitura laplanchiana, como o esforço social e histórico de criar espaços simbólicos para sustentar algo que no sujeito e no outro permanece irrepresentável. A cultura assim compreendida não é aparato de domesticação da pulsão, mas um campo ampliado de elaboração de tradução compartilhada, no qual os restos da sexualidade não traduzida encontram formas provisórias de inscrição. Nos grupos, nas artes, nos rituais, nas instituições, todas implicadas pela estrutura mito-simbólica que as abarca. A civilização, portanto, não seria a repressão do sexual,
mas sua reconfiguração simbólica em formas capazes de sustentar e buscar elaborar o enigma sem destruí-lo. Quando isso falha, quando a tradução foi concluída, instala-se a violência, a desumanização. No entanto, quando esse processo se mantém aberto, mesmo que imperfeito, temos o que poderíamos nomear como instituições implicadas pela significação, nos quais o estrangeiro, em nós e no outro, ganha espaço de elaboração e pode continuar a ser traduzido. Em última instância, o processo civilizatório nesse registro não é um destino nem um progresso linear, mas uma tarefa incessante a de criar formas coletivas de escuta, tradução e cuidado, em que a alteridade não precise ser abolida para tornar possível o laço. É a partir dessas operações, tradução, ligação, reinscrição do enigma, que podemos entrever as condições de possibilidade de uma tendência ao processo civilizatório, ou, como sugerido anteriormente, um componente civilizatório da pulsão sexual de vida, não como imposição de interditos ou domesticação da pulsão, mas como construção de espaços simbólicos de elaboração em que o enigma do outro possa não ser destruído, mas sustentado. Processo civilizador e anticivilizador e pseudo-inconsciente do mito simbólico. Deixei para a proximidade do final um ponto que considero abrir muitas polêmicas, principalmente diante da pouca elaboração de Laplanche posterior à sua publicação em 2003. Refiro-me ao pseudo-inconsciente do mito simbólico, que passou a ter leituras muito diferentes entre os estudiosos de Laplanche. No texto mencionado, ao abordar os espaços do inconsciente, Laplanche menciona o inconsciente recalcado, o inconsciente encravado, também apresentado nesse texto de 2003 pela primeira vez, publicado pela primeira vez na revista Nossa Sociedade, e o pseudo-inconsciente do mito simbólico. Esse último seria um pseudo-inconsciente por não ter sido criado pelo recalcamento ou pela tradução, sendo inconsciente apenas do ponto de vista descritivo. É um elemento auxiliar da tradução, significando que ele pode facilitar ou dificultá-la. Seria constituído a partir das estruturas mitológicas que incidissem sobre os adultos responsáveis por cuidar do pequeno ser. Poderiam ser familiares, regionais, universais ou influenciadas pelo espírito do tempo, pela Zeitgeist, de uma época. Essas estruturas seriam comunicadas pelos cuidadores através da linguagem, servindo de sustentáculos, alicerces, para a construção das significações individuais através da tradução. Ao auxiliarem na construção da significação, permitiriam que o pequeno ser se inserisse em determinada cultura através dos códigos simbólicos daquele grupo, por exemplo, os códigos de como transitar por estruturas fraternas, triangulares, expressões do desejo, etc., etc. Em minha leitura, se o pseudo-inconsciente do mito simbólico é parte da tradução, ele será também afetado por ela. Isso significaria que o eventual sucesso da tradução transformaria seus elementos em estruturas com um significado cada vez mais individual e criativo, levando o conjunto de significações e simbolizações rumo à emancipação responsável e considerada do indivíduo, afastando de um destino imutável. Assim sendo, participaria como elementos traduzidos da mensagem enigmática, da construção do mito simbólico da próxima geração e assim sucessivamente. Assim como o pseudo-inconsciente do mito simbólico poderá facilitar ou dificultar a tradução, o sucesso parcial ou os variados graus de insucesso da tradução vão criar processos civilizatórios ou anticivilizatórios, como são os movimentos observáveis e toda a história da humanidade. Como já dito acima, o afastamento da tradução leva a períodos em que se instalam a violência e a desumanização. Um pseudo-inconsciente do mito simbólico que obstaculiza a tradução é, por si só, ao meu ver, um elemento anticivilizatório. Quanto tempo temos? Uma extensão à escuta psicanalítica como espaço ético da tradução do estrangeiro. Nessa leitura de Laplanche, a escuta psicanalítica não se apresenta como técnica de interpretação nem como decifração de conteúdos latentes,
mas como posição ético-clínica diante daquilo que no outro se apresenta como estrangeiro, como o resto não traduzido de uma sexualidade transmitida, recalcada, reaparecida em forma deslocada. Desse modo, a escuta não se dirige ao sentido acabado nem se orienta pela coerência do discurso. Ela se sustenta antes no acolhimento do que fende a cadeia de significados, do que aparece como falha, como lapso, como silêncio, e que demanda não explicação, mas um trabalho paciente de construção simbólica. É por isso que ela não pode se antecipar nem se fechar em comportamentos, pois é fundada pelo reconhecimento e respeito à alteridade, assim como o trabalho de busca, não pelo saber. A escuta passa a ser a forma clínica do laço, tecido pela significação, um espaço em que o enigma do outro é mantido em sua opacidade, mas não recusado. O analista não traduz nem para o analisando, nem pelo analisando, mas sustenta a possibilidade de que algo seja traduzido pelo sujeito, pelo paciente, em seu próprio tempo, em sua própria língua, mesmo que essa tradução seja parcial, falha e provisória. A isso, Laplanche chama de reestabelecimento da situação antropológica fundamental como método na análise. Nesse processo, a escuta psicanalítica religa a subjetividade ao campo civilizatório, pois oferece um lugar no qual o estrangeiro psíquico não é rechaçado, mas ouvido. Um espaço em que o sujeito pode, muitas vezes pela primeira vez, assumir a tarefa de traduzir o que lhe foi endereçado como indecifrável. Assim, a clínica psicanalítica não é redentora, mas fundadora. É a instância em que a alteridade pode ser sustentada como experiência, e não como ameaça, como fonte de significação e não como erro. Essa escuta é a forma mais silenciosa de solidariedade psíquica, aquela sem prometer uma cura, permite que o sujeito continue a tecer o próprio laço, o enigma que o funda. Últimos 2 parágrafos. Mantendo o enigma, o trabalho que não se conclui. Retomemos o ponto de partida. Aquela primeira mensagem que não era chamada, mas veio. Segundo a teoria de Laplanche, o sujeito não nasce, ele é convocado. E sua resposta é sempre extemporânea e faltante. Traduzir consiste no gesto inaugural e interminável de escutar em si o que foi dito por outro que não sabia o que dizia. Nesse gesto, funda-se não apenas o sujeito, mas também a cultura, o cuidado e aquilo que, em sopro mais largo, chamamos de civilização. Não se trata de domar a pulsão nem de tutelar o desejo, mas dar ao excesso do outro uma casa provisória em nós, uma casa feita de sentimentos, silêncio, criação, um laço tecido pela significação que nunca fecha a ponto. O significado nasce das brechas, e o mundo se escreve com o movimento e a leveza do vento. O psiquismo nos convida a construir um abrigo ao que falta, não para preencher, mas para ligar. A atitude analítica, a solidariedade sentida e silenciosa, a sublimação que cuida, são nomes possíveis para a tarefa de manter vivo o enigma do outro, sem expulsá-lo nem o dissolver. Talvez, no fim das contas, seja isso que nos humaniza. Não o que entendemos, mas aquilo que nos atravessa sem tradução e que ainda assim seguimos tentando dizer. Muito obrigado. Muito bem, Caliche. É uma brincadeira entre nós aqui, o controle da Marli aqui, então, do tempo. Mas Caliche necessário, acho que sim, fundamental. Muito bom o trabalho, muito profundo, como sempre, né, Caliche? E também poético em certos momentos. Então, vamos passar agora a palavra para o público. Hã? Hã? Pedir tradução. Lembrando que o pessoal de casa pode clicar na mãozinha para fazer comentários ou perguntas. Tá. A Cristina, mais alguém? Então, passamos para... Ah, tá. Cris, Augusto.
Bom, eu também queria te cumprimentar, Calixe, como sempre, pela profundidade, né, do trabalho que tu nos apresentas e é uma pena, eu também não consegui ler o trabalho antes e tem tanta coisa que mereceria uma leitura para poder, enfim, né, apreender melhor tudo que tu está trazendo aqui, embora isso seja, vamos dizer assim, precise muito estudo. Mas só para começar a discussão, assim, eu fiquei pensando mais agora no final, quando tu fala no pseudo-inconsciente do mito simbólico, que é uma parte da tradução, só queria ver se eu entendi bem e o que eu pensei na hora, assim, se a gente poderia pensar que os fanatismos estariam nessa, porque o fanatismo seria não permitiria a tradução, né? Tu elimina o enigma e vem com uma verdade absoluta e que não permite a tradução. Mas eu imagino que mesmo com a ideia fanática, alguma coisa vai, né? E se seria alguma coisa passa do inconsciente desse modo de pensar, dessa forma de traduzir, entre aspas, né? Ou de não traduzir para o pequeno ser, né? Então, se isso se faz sentido, porque só para entender melhor o pseudo-inconsciente do mito simbólico, e se isso seria vinculado, porque o fanatismo é uma forma narcísica, ou seja, que não reconhece o enigma, não reconhece a alteridade, se faz sentido a gente pensar desse jeito, assim. Só para expandir um pouco mais, porque eu não entendi. Bom, queria cumprimentar o Calixto pelo trabalho profundo e eu fui um dos que leu, né? E mesmo eu fiquei assim enfim, com questões assim que fiquei pensando, né? Sobre aprendendo, né? Com o seu trabalho. E uma das minhas dúvidas era exatamente enfim, o pseudo-inconsciente, né? Mas eu acho enfim, a maneira como a Cris descreveu, né? Eu acho que me esclareceu um pouco, assim, mas o que eu queria... Não, pois é, mas eu acho que faz sentido. Mas eu fiquei assim, olhando mais para a questão daquilo que até tu comentaste, assim, que em 2019 o processo civilizatório estava entrando num tempo difícil, né? E de lá para cá só acentuou esse problema. Então, foi exatamente a partir desta, enfim, dessa episteme, né, que eu fiquei pensando como entender essa crise, né, que vem aumentando nesses últimos anos, né? Então, gostaria que tu pudesse nos falar sobre isso, né? Fiquei, assim, o que eu entendi, assim, até fui tomando nota de alguma coisa, assim, né? Que a estrutura da cultura é um encontro dos produtos dos fracassos, é o recalque, e da persistência das traduções, a sublimação. Como resposta a algo que existe, que persiste, escapa, mas não cessa de exigir elaboração com os pactos sociais. Enfim, essa dialética entre tradução e não tradução como aquilo que é o motor quando há um desequilíbrio, é, no sentido da desestruturação civilizatória, né? E aí, concluindo já, né, que aquela velha dúvida, né, o que é, onde começaria? É nos indivíduos ou na cultura, né? Claro, é sempre recursivo, mas aonde começaria esse desbalanço? Essa é uma curiosidade que eu fiquei assim a partir dessa episteme. E te cumprimentar mais uma vez. Obrigado. Lisa. Passamos ainda para a Lisana, depois tem o Rui, depois Jair. Mas eu acho que de 3 em 3, senão não vou conseguir responder. Não, tá bem, é só para... Boa noite. Calixa, eu queria primeiro te cumprimentar pelo trabalho, achei bastante complexo. E uma coisa eu já te disse, achei já evoluído em relação a outra discussão que teve do teu trabalho aqui,
porque dessa vez tu trouxe mais definido o componente civilizatório da pulsão de vida, que era uma questão que ficou no outro debate, né? Qual era a diferença? Então, eu queria te dizer que eu gostei muito da forma como tu articulou a pergunta que ficou na outra atividade. E eu fiquei pensando aqui se a sublimação primária é uma atividade de significação do enigma sexual do outro, que funda um movimento ético de tradução. E tu disse que a escuta, então, seria uma posição ética na clínica. E até então a gente sempre pensa na transferência como fundante da situação clínica. Mas se a gente pensar dessa forma que tu está trazendo, daria para a gente entender como a contratransferência primordial fundando a situação clínica? Não, 3 chega, senão não vai dar para responder. Né? É uma pressão contínua. É, tá. Então, é que as perguntas são densas também. E para responder, vai ter que levar um tempinho. A ideia do fanatismo, né? Fanatismo é um movimento, Laplanche, é um movimento de destradução, né? Em direção ao índice, né? Porque o Laplanche parte de uma ideia de que tu vai do índice para o símbolo, mas tu pode ir e voltar, né? Se tu tem uma falha originária da tradução, tu pode não sair do índice, né? Mas o movimento que cria a maior parte das situações de fanatismo é de retorno ao índice, né? Isso quer dizer que a gente está partindo primeiro do pressuposto que existe uma possibilidade, um potencial tradutivo, né? Que por algo se estancou, né? Esse algo, em geral, é dor psíquica, né? Em algum momento, a dor psíquica obrigou a pessoa a voltar ao plano das ideias e não dos afetos, e não da expansão, né? E concentrou na ideia uma solução para a sua própria sobrevida, né? Então, fica uma certa mistura entre a autoconservação, né? A preservação e o, e o significado que não existe, né? Porque ele fica sendo um pseudo-significado. O fanático, ele fala muito, ele tem muitos argumentos, ele tem muita intensidade, mas ele basicamente quer que tu não pense, né? E esse não pensar é para ser igual a ele, né? Esse movimento narcísico, o que é narcísico é porque já teve alguma tradução, porque senão fica anterior a tudo isso, né? Quando tu tem estados autistas, quando tem psicoses desorganizadas, tu está no estado de não tradução. Mas se tu tem já um nível de fanatismo, é porque alguma... É claro que tu pode ter um fanatismo psicótico, mas não é disso que provavelmente tu está perguntando, né? O que nós estamos perguntando é o fanatismo que está entre nós todos os dias, né? Não, coletivo que hoje em dia basta abrir o jornal e é quase só isso que tu lê, né? A menos que tu queira ler com boas intenções, né? Mas é, eu gosto de falar no fanatismo em relação ao Laplanche, tentando colocar assim, o fanatismo entra como uma substituição, né, da ideia primordial de sobrevivência, né? Então, tu está disposto a qualquer coisa para defender a tua ideia, porque ela substitui a função de sobrevivência. Se a gente for ser mais bioniano, que todo mundo aqui domina bion mais fácil, né, a gente diria que o fanatismo entra no lugar da função continente, né? Ele ocupa a função continente, né? Ele coloniza a função continente. E, com isso, os significados deixam de ser significado de expansão do psiquismo. Eles passam a ser alargamento de ideias, expansão do indutivo, dedutivo, cognitivo, né? E, portanto, não vão em direção ao contato com o afeto, não vão em contato com o outro, não vão o contato com a consideração. Tudo que a gente falou, tudo que eu falei aqui no trabalho, não estaria, né? É o que estaria excluído, né? O fanatismo exclui tudo isso, né?
indo para a pergunta do Augusto, complementando, né? O que aconteceu? Né? Porque a pergunta do Augusto pode ser resumida da seguinte forma, mas afinal de contas, o que aconteceu? Que, é, que, que problema é esse que está havendo? Né? Onde é que nós nos metemos? Né? Aí é claro que o que eu vou dizer é, é um viés limitadíssimo, baseado na teoria que eu estou apresentando aqui. Né? Não é para fazer uma avaliação do mundo do século XXI. Mas esse desequilíbrio da tecnologia como tal, né? E dessa onipotência que surgiu a partir de todas as coisas que eu li lá no início, que são favorecimentos da liberdade do homem, né? A pílula anticoncepcional liberou, né? Liberou, mas criou onipotência, né? No trabalho para meio efetivo, eu uso a seguinte situação: a gente saiu da liberdade para uma noção ilusória de liberdade absoluta, né? Quando a gente sai de uma noção de liberdade, porque liberdade significa tu não estar mais preso a algo, não é liberdade absoluta, não é prazer permanente, não é tudo é fácil, barato e simples, né? Ao contrário, né? Essa outra liberdade é trabalhosa, né? A liberdade dentro do psiquismo, ela é o amadurecimento, né? Nenhuma forma é mais liberada do que o amadurecimento, né? E amadurecimento é trabalho o tempo inteiro. Se a gente quer fazer o atalho, né? Se a gente quer ir pela via curta, para pegar a Janine, né? A gente já sabe que isso não vai em direção ao psiquismo, vai em direção ao prazer e à ilusão do puro prazer, né? Quando a gente vai na ilusão do puro prazer, outro perverte, outro está no mundo do fanático, outro vai em direção a o que está se criando aqui, que é uma mistura entre fanatismo e perversão, né? O que nós temos cada vez que a gente abre o jornal? Uma mistureba de fanatismo e perversão, e agora se perdeu a vergonha, né? Porque esse é outro problema. Antigamente o pessoal tinha vergonha de mentir, né? Agora vamos para a televisão e dizem qualquer coisa e é isso aí. É isso aí, turma. Né? Me aceitem, né? E me engulam. E nisso estamos, né? E não importa a bandeira ideológica, pode ser direita, esquerda, centro, pode escolher qual tu quer. Qualquer um inventa o que bem entende e por isso que eu criei uma outra expressão que todo mundo já conhece, porque estava em vários trabalhos, que é a pornografia da opinião, né? Nesse mundo, temos a pornografia da opinião, porque a opinião deixa de ser um estímulo ao pensamento, mas uma descarga. Passa a ser uma descarga visando o prazer, né? Então, pornografia da opinião. Para ser sucinto, mas se der tempo, depois eu tenho mais coisa a dizer. Em relação à pergunta da Lisana, tu fizesse uma pergunta que o Laplanche responde diretamente, né? Porque ele diz diretamente que a transferência é antecedida pela contransferência. Que quem causa a transferência é a contransferência. Ele nem chama de contransferência, ele chama que é o desejo do analista, é o mundo do analista que causa a transferência, né? Então, a resposta ficou até simples, porque ele já te respondeu, né? Ele tem um trabalho bem bom sobre isso, que é, eu não vou me lembrar o nome do trabalho, mas eu te digo daqui a pouco, quando eu voltar a ser a minha pessoa, né? Parabéns pelo trabalho. Como sempre, tem assim, acho que o tempo de conversa sobre ele poderia ser um programa longo, né? Mas não dá.
E eu estava pensando também na questão da tradução e todo, sem ser um estudioso de Laplanche, de fora nem perto, mas que a questão do auto-engano e do traduzido ou do tradutor, levando isso para a seção analítica, aquele que traduz e aquele que é traduzido, e o engano, tanto o auto-engano do tradutor como do traduzido, e no que isso daria ou no que a gente poderia se apoiar, se tem assim algo a mais que a gente pudesse conversar. Parabéns. Obrigado, mãe. Passo para o Jair agora. Kalish, um dia eu te disse, numa outra ocasião, que eu te considerava uma fortaleza intelectual, né? E, de fato, eu considero. Acho que tem um valor muito grande para a nossa sociedade ter uma pessoa que é um pensador da psicanálise. Muito obrigado. Tá? Mas, ao mesmo tempo, sendo muito sincero, eu fiquei muito impactado com o teu trabalho e eu pouco compreendi ele pela complexidade dele. O parágrafo final do trabalho, por exemplo, foi assim de uma importância muito grande para mim. Eu acho que é clinicamente, né, o parágrafo, né, o parágrafo final. Uh, e eu quero é poder aproveitar isso que eu chamei de uma fortaleza intelectual para fazer uma pergunta muito modesta, mas muito sincera, porque pode me ajudar a aprender mais. Uh, uh, uma pergunta seria o seguinte: que tu fala em causas, né? Por exemplo, uma das causas desse momento atual tu relaciona, por exemplo, com a pílula anticoncepcional, né? Com a onipotência, né? Tu falasse, né? A pílula anticoncepcional tu acabaste de falar isso, né? Trouxe uma situação de uma De verdade. liberdade absoluta, tá? Tá? Uh, e se não for essa causa? Agora eu vou dizer de uma maneira assim, como eu te disse, provocativa no sentido de estimular o trabalho. Eu lembrei de uma situação, eu não sei onde que eu li, da mutilação genital que se faziam com mulheres, eu não sei se na África, né? Ainda se faz, que seria, vamos dizer, Já eu vou te interromper um segundo, porque esse dado é impactante. Tá? No momento atual, 20 milhões de mulheres são infibuladas. 20 milhões. Olha o número que nós estamos falando. então vamos dizer que está, vamos dizer assim, na outra face, né, do anticoncepcional. Então, eu estou, é mais um sentido de assim, a complexidade de a gente buscar causas, né? É isso que eu queria te perguntar. E uma outra questão para acrescentar e não me alongar, às vezes eu tenho uma impressão quando a gente fala, mesmo assim a gente fala assim, puxa, como é que está o mundo? O mundo, não, onde é que nós vamos parar? Há uma tendência, às vezes, de a gente, como se nós não fizéssemos parte do mundo. Por que eu estou dizendo? Eu acompanho de soslaio o Observatório Psicanalítico, por exemplo. Todo mundo, né? Assim, né? Isso. E, de repente, a gente vê que nós, que supostamente teríamos, então, vamos dizer, todo esse esforço que a gente faz no sentido de poder desenvolver uma parte mais madura, mais adulta, que reconheça a alteridade, que controle o nosso narcisismo, de repente, quando toca no seu calo, ficamos fundamentalistas. Concorda comigo? Opa, ficamos, sim, fundamentalistas, proto-mentais, dê o nome que a gente der para isso. Então, assim como eu achei, para terminar, e toma isso como um estímulo, né? Se está confuso o meu comentário é porque eu fiquei um pouco confuso ao ler a profundidade do teu trabalho. A poesia do final que me ajuda muito na intimidade da relação analítica. Mas uma série de questionamentos sobre essa questão, o mundo, nós no mundo, as causas disso, ou algo que se repete de ciclos em ciclos, né? Como o Tamerlão, por exemplo, que cortou a cabeça de todo mundo e empilhou, né, na frente de um castelo.
Mas, Calixe, olha, eu queria dizer, é uma oportunidade poder estar aqui te fazendo essa pergunta. Obrigado. Nem é uma pergunta, é um depoimento, um comentário. Bom, Alexandre, não vou me alongar nos elogios, né? A gente conversa bastante, enfim, concordo com todos os elogios e com toda a tua fortaleza cultural, psicanalítica, enfim, né? Como é que é? Não, mas o que eu queria, eu achei interessante, claro, eu conheço muito pouco do Laplanche, li o básico do Laplanche, né, evidentemente, né? Mas tem algumas coisas que eu achei interessantes, assim, que eu fiquei com até uma pergunta, assim, essa questão da tradução, né? Se isso seria uma questão inata do ser humano, algo assim que nos acompanha no nascimento dessa capacidade de tradução, tá? E eu achei interessante essa questão também de uma ética que não é necessariamente moral, né? Porque é uma coisa que é assim, digamos, inclusive é anterior à aquisição da moral ligada à cultura, etc. E o Freud tem uma frase no projeto, né? Claro que são caminhos diferentes, porque passa pela pulsão, mas enfim, que ele diz assim que o desamparo inicial da vida do ser humano é a origem de toda a moral do homem, né? Porque é onde o teu desamparo necessariamente vai te levar a ter que começar a levar o outro em consideração, né? Isso, para mim, é ético antes de ser moral, né? Antes de tu adquirir essa noção de moralidade ligada à questão da cultura e tal. Bom, mas enfim, mas eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, dentro dessa questão da pergunta do Augusto, né? Eu acho que assim, tem um trabalho do Paulo Sérgio Paulo Rounet, ou Paulo Sérgio Rounet, não me lembro agora. O Rounet, tá? Na nossa revista, em que ele diz, Sérgio Rounet, ele, ele participou de uma atividade sobre trauma aqui na sociedade, né? E ele tem um trabalho que é chamado A Violência de Deus, né? Que ele vai abordar lá pelas tantas a questão do fanatismo religioso e tal. Mas ele começa o trabalho dizendo o seguinte, que já há algum tempo, mais ou menos ele situa ali na altura do início da Revolução Industrial, né, talvez um pouquinho antes, né, começou a haver grandes transformações na humanidade. Ele situa principalmente na questão da mudança, assim, do progresso da ciência e a substituição do pensamento religioso pelo pensamento secular ligado à religião, ligado à ciência, né? E que aí, desde ali, uma série, milhões e milhões de pessoas começaram a ficar sem um referencial, né? Porque não tinham mais referencial e isso aí ele coloca, então, assim, inclusive, o surgimento do movimento fundamentalista. Ele diz ali que o movimento fundamentalista surgiu nos Estados Unidos em 1920, pela década de 20, quando, em função dessa perda da importância, ou da abrangência do pensamento religioso, se tentou fazer uma volta aos fundamentos, né, que era uma corrente religiosa americana, de viver como a Bíblia dizia, que se vivia, enfim, toda essa questão. E de lá para cá isso só se intensificou, né? Com transformações cada vez muito mais rápidas. E mais milhões e milhões de pessoas perdem referenciais a cada, sei lá, ciclo muito curto. Nós vivemos isso, assim, nós somos um tempo, sei lá, do fax, né? E o fax mal teve sucesso, já surgiram, enfim, todas essas questões. Então, o que eu queria te perguntar, assim, como é que a gente poderia entender esse efeito dessas mudanças na cultura, né? E, e essa perda de referenciais dentro dessa ideia do Laplanche da sublimação, né? Se é que dá para fazer essa correlação, tentando explicar quais são as dificuldades que se essa mudança de paradigmas tão rápidos que a gente está vivendo desde a Revolução Industrial e tal, né? Como é que isso se encaixa, se é que dá para dizer isso, assim, nessa questão do processo, da ideia que tu usaste do Laplanche dentro do o aspecto civilizatório da sublimação. Não sei se deu para entender a minha pergunta. Perfeitamente. Então, passo para ti de novo, Calixe. Depois nós temos a Raquel e nós temos uma pergunta da Ana Pandolfo também. Então, tu responde. E aí eu acho que eu vou encerrando as inscrições, tá? Rui, aqui tem
tem uma questão longa, que é o que exatamente é tradução para o Laplanche, né? Porque a tradução não é o que costumeiramente a gente conhece pela palavra tradução, né? A tradução é o primeiro movimento de dar significado, né? Então, a frase famosa de que o tradutor é sempre o que engana, né? Eh, ela não cabe, né? Ela entraria porque a tradução não tem como ser perfeita, não tem como ser uma tradução completa, porque como não há um código natural de tradução, né, a sexualidade não tem código natural, a sexualidade humana. E ela não tem código natural para um assunto muito simples até, né? Eh, em um determinado momento, né, a nossa sexualidade deixou de ser ligada à biologia. Ela passou a ser ligada à nossa fantasia, né? E nós vinculamos toda a sexualidade, exceto a execução de uma parte do prazer do ato, né, que é biológica, todo o resto depende da fantasia, né? Eh, com isso, não há códigos biológicos para traduzir o que quer que seja, porque a fantasia é criação do ser humano, né? Eh, então, sempre a tradução vai ser incompleta, porque a tentativa de dar significado, ela vai ser a criação de um novo código, do neocódigo, né? Que cada pequeno ser vai ter que criar um neocódigo com auxílio do mito simbólico, com auxílio do pseudo-inconsciente, nós vamos criar um neocódigo, né? E vamos dar um significado individual para aquela experiência, né? E ela vai ser sempre incompleta. E a sexualidade vai continuar sobrando, porque como ela é incompleta, sobra a sexualidade, né? E aí nós temos que ter outras atitudes. Ou a gente pega a via do recalque, e a gente recalque e vai para o inconsciente recalcado, né? Ou a gente vai para a sublimação e expande, desloca e cria novas áreas de inserção da, daquilo que foi criado como significado no mundo de relação com os outros. Daria para a gente pensar como continuar a análise para sempre. Não, eu não diria no mesmo conceito do Freud de análise interminável, mas como continuar a análise para sempre, porque a partir do momento que a gente se autotraduz, e a gente pode aprimorar essa autotradução com análise, né? A gente passa a fazer ter uma capacidade de se autotraduzir, que é onde a gente chega. Então, o que o Laplanche diz sobre os enganos? Agora já esclarecido o que é a tradução, né? Esse engano de tradução, no sentido do Laplanche, ele acha que é o momento onde o analista tem que interpretar algo, né? A interpretação é para desfazer os enganos, né? O que está mal constituído, né? Mas que a nova tradução é do paciente, né? Que a criação do significado tem que ser do paciente, né? E que tem todo um método para aumentar a possibilidade de ter mais significados e símbolos dentro da sessão de análise, tá? Em relação à à pergunta do Jair, a provocação do Jair, se eu usei causa, foi para o cacuete de linguagem, né? Porque eu não acho que a gente deva pensar em causas, né? A causalidade é um assunto tão complicado, né? O Freud já disse isso lá no início, né? Que a ideia de causalidade psíquica não era o assunto e que a gente mudaria para determinismos e para outras coisas que nada teria a ver mais com a noção de causalidade. O Freud foi talvez o primeiro pensador que realmente abordou o tema complexidade. De lá para cá, o assunto aumentou gravemente, né? E ficou cada vez mais complicado, além de complexo, né? Então, a complexidade aumentou
e a ideia de causalidade é cada vez mais são conceitos cada vez mais difíceis de terem. Quando a gente fica muito fisicalista e a gente fica muito ligado às teorias que voltam à materialidade, né, a gente começa a voltar para a causa, né? Por exemplo, não quero abrir essa discussão, não quero que me respondam o que eu vou dizer, mas as ideias de trauma na maior parte do mundo psicanalítico viraram ideias causais, né? Aconteceu algo aqui que é a causa de tudo, então a ideia de determinismo psíquico se vai, a ideia de múltiplas causalidades e de sequências epigenéticas e tudo mais, tudo isso se vai, porque aconteceu, aquilo é a causa, né? Eu acho que isso é um empobrecimento do pensamento psicanalítico, mas não quero nem discutir esse assunto, não faz parte do texto, tá? Mas já que tu perguntou, não, não, mas aí eu vou te dizer de novo, Cacuete, eu listei uma série de elementos que aconteceram, acontecimentos que aconteceram no século XX, né? Eu comecei pela pílula anticoncepcional, mas eu podia ter começado por qualquer outro lugar, né? Que são eventos que concorrem a um aumento da onipotência, porque à medida que a gente vai ganhando mais liberdade, vai aumentando a onipotência. E o mundo do narcisismo, ele já havia antes o século. A ideia de que nós vivemos um século narcisista é anterior ao século XXI, né? Eu até acho que nós já nem vivemos mais no século narcisista. Acho que essa palavra ficou fraca para o que está acontecendo. Eu acho que nós vamos mais para a perversão do que. Nós vamos para a perversão, né? No, o assunto vai para. Bom, pior que é, né? Desmentida total. O mundo é centrado na desmentida e neorrealidades e mentiras, né? O que é cada vez pior. Nem vou te ouvir porque a gente dizer que a desmentida é a causa do trauma não generaliza o assunto como sendo a causa dos problemas. É, é, é. Foco, foco, foco. É, é. Não terminei de responder. É, então, o que eu acho que aconteceu? É uma série de fatores, né, que foram aumentando o grau de liberdade do ser humano, que deveria ser a favor, né? Mas o ser humano é ser humano, né? Então começa a aumentar a liberdade, começa a achar que o prazer está mais pertinho, né? A ideia mais simples de dizer assim, a, as primeiras ideias ligadas ao Descartes eram a gente ter liberdade em relação à natureza, né, para poder ter o progresso ligado à ciência, ao método. Descartes ele foi muito correto ao dizer tudo isso, né? O que ele não sabia? Que à medida que ia tendo graus de liberdade, ia aumentando a onipotência, aumentando o narcisismo e aumentando a proximidade do prazer, né? Quando entrou a hipertecnologia, né, aí o prazer ficou ao alcance da mão do celular, né? As redes sociais, o, a, o que se pode fazer com a manipulação da pós-verdade, né? Tu pode dizer o que tu quiser e fazer metade da humanidade acreditar na primeira mentira que tu larga e isso cola. E cola de um jeito, porque isso é feito tecnicamente, né? Então, isso foi criando um mundo perverso, que eu acho que está longe, já saímos do narcisismo. Nós estamos num outro momento que merece um outro trabalho que eu já escrevi. Quem já fez a outra pergunta? O Zélio. Zélio, que fizesse uma pergunta ampla e cheia de desdobramentos, né? Primeiro o seguinte, a questão do referencial, né? A perda dos referenciais, o René fala nisso e vários outros autores falam nisso, que a perda dos referenciais deveria ser considerada como um novo mal-estar da cultura, né? Que é o fato de tu dar tantas informações paradoxais, desconexas, complexas, etc., faz com que a maior parte da humanidade não tenha como integrar.
isto, né? E não tendo como integrar, tu volta para um estado de desamparo, né? E ao voltar para o estado de desamparo, tu tem que achar uma outra solução. E a solução passa a voltar a ser religiosa, fanática, aí tu vai nos caminhos líderes messiânicos, tudo nessa mesma linha, que é o que a gente está vendo. Isso não é necessariamente ligado ao Laplanche, porque o Laplanche, eu repetiria o que eu disse a respeito do índice, do retorno, que eu acho que é um conceito bem útil, realmente útil, que o movimento de destradução, ele volta na semiótica, tu volta ao índice, né? E tu voltando ao índice, tu não tem a capacidade de transformar aquilo em símbolo. Aquilo perde o significado. Tu passa a ter, é a coisa em si, tu passa a ter um significante dessignificado, né? Que é como Laplanche chama. Tu volta ao significante dessignificado, né? E aí tu passa a operar o significante dessignificado como organizador do teu pensamento. Aí estamos no grande problema, né? Temos tempo? Não? É que eu queria passar a palavra ainda para a Raquel. Tá, então se der Tá. tempo eu completo. Tá bem, então vou passar para a Raquel e depois uma perguntinha rápida também da Ana Pandolfo, que ela mandou por escrito. Raquel Moreno. Então, Calixe, é uma satisfação, né? Mais esta produção sublimatória, fazendo trabalhar um autor, né, que nos é caro. Então, obrigada, né? E eu fiquei pensando que tu foste trabalhando a questão, me pareceu, do microcosmos e do macrocosmos. Do que vai se passando neste processo lá do pequenos sócios e o que vai acontecendo neste processo, né, da civilizatório ou, né, anticivilizatório. E aí eu fiquei pensando a articulação, como é que seria essa articulação, e que eu acho que tu já foste né, trabalhando e colocando aqui, sobre aquilo que é da ordem do que o Laplanche nos traz, da pulsão sexual de morte, e essas questões, né, destes movimentos anti-civilizatórios, versus todo este processo sublimatório e que eu fui compreendendo no que eu fui lendo, né, e revendo outros escritos também teus, que diz respeito à ética, e a ética com relação ao semelhante. Então, parece que tem aí, né, este processo, né, sublimatório, ético, né, constitutivo, né, da ordem da pulsão, né, sexual de vida, e como é que, do outro lado, este processo, né, da pulsão sexual de morte e todas essas questões, né, da contracorrente, né, do anticivilizatório. Obrigada. Obrigado. Eu vou rapidamente passar a pergunta da Pandolfo. Se pudéssemos pensar em proporção, o quanto de autopreservação compõe a sustentação, entre parênteses, maior ou menor, da pulsão civilizatória? Repete? Eu vou repetir. Se pudéssemos pensar em proporção, o quanto de autopreservação compõe a sustentação da pulsão civilizatória? Bom, nós estamos assim, são 22 horas, eu vou dar mais 5 minutinhos para, tá? Sim, senhor. Raquel, a tua pergunta é bem interessante, como se espera de alguém que estuda o Laplanche. A Raquel é uma estudiosa do Laplanche, para quem não conhece a Raquel. E estudiosa do Jacques André, tem livros publicados com o Jacques André, né? Que eu vou te dizer que tu talvez não saiba, né? Tem uma diferença entre pulsão de morte e pulsão sexual de morte, né? A pulsão de morte do Freud, ela vai na direção do desinvestimento, né?
a pulsão sexual de morte, ela não é desinvestimento, ela é um outro investimento, tá? Porque ela investe no índice. Ela é um investimento no índice, né? Então, ela não é, ela, a ação da pulsão sexual de morte não é em direção ao inorgânico, né? E nem em direção ao, ele é em direção à coisa em si, e nem necessariamente. A não, o caminho da destradução, ele vai em direção, é um outro investimento, é um investimento na coisa em si, é um investimento no índice, né? Tu quer chegar no índice para tirar o significado que te atrapalhou, né? O não investimento é outra coisa. Os dois têm destrutividade, né? Mas uma destrutividade que pode ser diferente, né? Porque não se fala, o Laplanche jamais fala na morte orgânica, né? Que eu acho que o Freud fala quando ele tentou definir a pulsão de morte no primeiro momento. Depois ele não fala mais da morte orgânica, né? Mas muita gente volta a esse assunto, né? A questão é que a destrutividade está exatamente em destruir aquilo que as cadeias de significação construíram. E a cadeia civilizatória, já que tu disseste, no macrosistema, né? Tudo que foi construído. O que faz, por exemplo, uma rede social que promove a, a morte de adolescentes, né? O que faz? Ela está atacando todas as construções que a humanidade criou para manter um período tão complicado como a adolescência, com todos os seus conflitos, com todas as suas vontades de matar os pais, com todas as necessidades. Agora, algumas dessas redes sugerem matem os pais, né? É a melhor solução, matem os pais. Como? Mas essa manipulação leva a uma atitude anticivilizatória, né? Porque o conjunto dessas atitudes ela vai desmontando todo o processo construído durante milênios já, né? E dizer que isso que nós somos reacionários, né? Ou conservadores, né? Eu até gosto de ser chamado de conservador, porque eu quero conservar a vida, né? Conservar o que foi construído, né? Porque é só para ofender a gente, então eu chamo a gente de reacionário, conservador, ou seja o que for. Não precisa ficar como era, não é isso, mas não precisa ir para o destrutivo, não precisa ir para. Então mata os pais, né? Ou mata os amigos, o narcisismo, ou se mata tu mesmo, né? Então, eu acho que esse é o que eu acho que também complementa isso é a gente pensar do que eu disse em algum momento do trabalho, que é assim, aonde não há tradução, ou porque não há a tendência a traduzir, né? O Zé fez uma pergunta que eu não quis responder, né? Porque eu já respondi tantas vezes e ela me traz tanta dor de cabeça responder, né? Se a tradução não é biológica, né? O Zé sabe que eu penso que é, né? E a Raquel também sabe, né? Eu acho que não tem nem opção, até porque o Laplanche escreveu isso, está escrito no livro que se chama Après Coup, está escrito isso, né? E então não há o que discutir, mas essa discussão virou, parece que é uma barbaridade dizer que o Laplanche pensava isso, que é quase que é quase um pecado de ter dito isso. Mas como nós não somos ligados a pecados ou não pecados, eu digo, mas eu prefiro não dizer de novo para ficar confrontando. Não, 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 não para não pecar. Não eu tenho trabalho para continuar publicando, mas se a coisa é para ficar gerando uma discussão, só polêmica, né? Não faz sentido. Ah, o, eu acho que não tem nem opção de não ser. Porque o que eu acho que aconteceu? Na evolução das espécies,
algumas coisas no cérebro humano foram se criando durante milhões de anos que permitiram que o ser humano tivesse a memória que tem, que tivesse a capacidade de transformação em imagens que tem, porque todos os mamíferos transformam em imagem, mas o ser humano transforma de uma maneira diferente, né? Nós temos mais capacidade de transformar em metáfora o que os outros não têm, né? Nós somos capazes de criar metáfora com praticamente qualquer coisa, né? E para isso ter acontecido, eu acho, e o Laplanche escreve isso, não dessa forma que eu estou dizendo, mas escreve de outras formas, do jeito mais Laplanche de dizer, né? Que tem que ter, ele usa a palavra assim, ele chega a dizer assim, não há uma maneira que se possa dizer isso que não seja fisicalista. Ou seja, não tem como não voltar ao corpo, não tem como não voltar à matéria, porque tem que ter um gene que mutou e permitiu que o ser humano se transformasse em humano, né? Mas essa é uma discussão que já houve, né? Mas está respondido. Acho a Ana Pandolfo. A pergunta da Ana ela é complicada de responder, porque ela fala de uma sustentação, né, da atividade civilizatória, né, do processo civilizador, né, e da própria sublimação, né? Se tu puder ler de novo para mim ser preciso na resposta, porque a pergunta... Se pudéssemos pensar em proporção, o quanto de autopreservação compõe a sustentação da pulsão civilizatória? Pois é. E a Ana está doente, não está podendo falar, então não podemos nem contar com ela aí para nos explicar Não, melhor eu a entendi a questão. pergunta. O problema é ter uma resposta que possa ser dada em 1 minuto, né? Porque assim, o que eu acho? Para dizer de uma forma bem simples, eu acho que o que mantém proporcionalmente não é a autopreservação, né? Eu acho que a sublimação ela é exatamente o afastamento sexual da autopreservação, né? Então, se a gente fosse botar em proporções, né, é o aumento é a expansão da própria sexualidade e não é a autopreservação. Se a gente voltar para a autopreservação, nós vamos voltar para a ideia de que nós vamos ter que recalcar a pulsão, né? Nós temos que recalcar a pulsão para ser civilizador. Para ter atitude civilizatória, teria que recalcar a pulsão. Essa é a ideia que o Laplanche rejeita, né? Ele acha que tem que incentivar a ligação, né? Então, para ser reducionista e simplista, a resposta é ao contrário. Eu acho que não é autopreservação a proporção. Mas, Ana, eu imagino que ouvindo tu possa estar, né? Eu te prometo uma resposta mais elaborada, tá? E melhoras. Bom, muito obrigada, Calixe, muito obrigada a todos pelas questões, que eu acho que se tornou uma reunião muito produtiva e seguimos com o enigma e é assim que tem que ser, né? Então tá. Então, Boa noite. deixa eu só agradecer. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido um trabalho denso, que está cheio de coisas novas, né? Ninguém protestou contra as coisas novas, o que eu já achei ótimo, né? Porque que a gente apresentar a segunda vez tem uma vantagem, né? Já teve um período de elaboração de todo mundo, inclusive meu. Então já escrevi melhor isso aqui. Mas muito obrigado por estarem aqui às 10h30, com frio lá fora. E show do Brasil com o novo treinador.